Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cananda e sou do canal Fatos e Casos. Hoje eu trouxe para vocês uma história que eu li esse livro aqui, O Exorcista, e eu achei a história fenomenal. Então eu quis entender de onde que William Peter Blatty tirou inspiração para essa história, e então eu cheguei na história do Roland Doe. Bom, o fato é que esta é a história mais famosa de possessão demoníaca. O fato ocorreu em 1949 e até hoje é objeto de estudos, tema retratados em filmes, em livros. Então realmente é uma história muito famosa. E as pessoas que estiveram envolvidas com este ocorrido, elas foram protegidas pela Igreja Católica, mas através de entrevistas, através de alguns escritos aí, né, que ficaram durante o tempo, nós conseguimos juntar e entender um pouco o que aconteceu nesta época. Então fica comigo para a gente entender mais dessa história. A real história aconteceu com um garoto de apenas 13 anos de idade que morava no subúrbio de Washington nos anos 40. Por anos, o seu verdadeiro nome foi escondido por questões de privacidade e até hoje se tem dúvida de quem foi o garoto e quem era sua família. Bom, o Roland Doe, ele morava com seu pai, sua mãe, sua avó e uma tia, a tia Tilly. E nós vamos entender que essa tia teve uma influência muito forte no que aconteceu. Bom, a tia Tilly, ela era uma mulher muito estudiosa e apesar de luterana, ela tinha sim curiosidade sobre outros assuntos espiritualistas. E em um desses assuntos ela acabou sim comprando um tabuleiro Ouija. E lembrando que nesta época, né, estava ali, né, ocorrendo a Segunda Guerra Mundial e o tabuleiro Ouija estava muito em alta, porque as pessoas queriam conversar com seus entes queridos, com as pessoas, né, que infelizmente se foram aí nessa guerra. Então não era difícil encontrar o tabuleiro e as pessoas também não tinham muito conhecimento sobre o que era utilizar este tabuleiro. Se vocês quiserem, mais pra frente eu faço um vídeo falando somente do tabuleiro Ouija e eu não recomendo a utilização dele. Mas, enfim, essa tia, né, ensinou o Roland a utilizar este tabuleiro e um tempo depois, de forma inesperada, a tia Tilly faleceu. E após esse episódio, o Roland ficou muito chateado porque essa tia dele era muito grudada com ele e ele sempre recorria, né, para essa tia, desde questões de vida a, né, ensinamentos. E o Roland, ele pega este tabuleiro que era da tia Tilly e começa a jogar, mas ele faz isso na tentativa de tentar um contato com a tia Tilly. Mas coisas estranhas começaram a acontecer após isso. Os eventos estranhos começaram ali por volta de 15 de janeiro de 1949 e tudo começou com barulho no quarto da avó do Roland. O que aconteceu? Barulhos de goteira não cessavam, principalmente durante a noite. Ninguém conseguia dormir com esse barulho. Então eles começaram a chamar vários profissionais ali, né, de bombeiros para tentar solucionar o que estava acontecendo. E ninguém achava o problema, ninguém achava a tal da goteira. O Roland começou também a ter problemas na escola, porque o rendimento dele começou a cair demais. E em um desses dias ocorreu um fato muito estranho. Roland estava sentado na cadeira dele e de repente ele teve uma crise de raiva, uma crise assim que deixou todo mundo apavorado e a cadeira dele começou a tremer também de maneira inesperada, né? Não parecia que o Roland estava empurrando aquela cadeira. Então, né, as crianças também ficaram apavoradas e a mãe dele foi chamada, né, para eles tentaram entender o que estava acontecendo com o Roland, mas no final o Roland foi, enfim, expulso da escola, né, que essa foi a realidade. Então Roland voltou para casa e continuou, né, a sua pesquisa ali, né, sua pesquisa espiritual no tabuleiro de Ouija. A família de Roland era luterana e quando as coisas começaram a sair do controle, a família correu e chamou um pastor luterano para
eles tentaram, pedir socorro para eles. Quando, o pastor viu o que estava acontecendo, ele convidou Roland para passar uma noite na igreja, para que ele pudesse observar melhor esses fenômenos. E ninguém na igreja conseguiu dormir, porque coisas muito estranhas estavam acontecendo. A cama de Roland não parava de tremer, a cadeira tombava sozinha. Então, assim, todo mundo lá ficou apavorado também. O Roland voltou para casa e após mais ou menos um mês, do que ocorreu na igreja, começaram a aparecer arranhões no corpo dele, muito estranhos, porque eram arranhões que apareciam na pele, mas formavam letras. E eles olharam, se não era ele mesmo que estava se machucando, não era. E arranhões muito estranhos começavam ali a formar frases, palavras, e palavras também de um cunho muito baixo, de coisas estranhas, vamos dizer assim. Roland também começou a evitar objetos religiosos, tais como água benta, crucifixo. Ele não suportava ver essas coisas. Bom, a família, claro, ficou apavorada com o que estava acontecendo e começaram a procurar psiquiatras, médicos que poderiam ajudar, nesta questão. Os psiquiatras fizeram diversos exames no Roland, não encontraram nenhum problema físico. O Roland estava perfeitamente bem de saúde. E um dos diagnósticos foi que poderia ser ali um caso de histeria ou então de uma forte crise de ansiedade. E lembrando que vários destes médicos também eram padres, eles estavam ali ligados a uma instituição religiosa. Então, era sim um exame bem completo, era um exame tanto físico, mental. E nesta época, tinha muita questão de tratar tudo de um modo muito científico. Então os médicos, eles estavam procurando sim alguma doença psiquiátrica, porque eles gostariam de que aquilo fosse resolvido como uma patologia, não como algo espiritual. Em um total ato de desespero, eles decidiram abandonar a casa deles em Washington e se mudaram para Missouri. Lá eles decidiram procurar a ajuda, da igreja católica. Então eles conheceram dois padres, que era o padre Bishop e o padre Bolden. Estes dois, eles tinham sim um conhecimento em exorcismo, então eles começaram a investigar a vida do menino. Eles começaram a fazer perguntas para o Roland, a tentar dialogar com o Roland. E então eles perceberam que até a afeição física dele mudava, quando aquela entidade vinha. E a cada dia o Roland ficava mais violento, o Roland falava muitas obscenidades, ele fazia também algumas obscenidades, ou seja, ele atormentava os padres o tempo inteiro. Então os padres, eles falaram com a família que eles teriam que se converter e que eles iriam batizar o Roland, porque o batismo já é uma forma de exorcismo. A família na hora se converteu ao catolicismo. O Roland, ele demorou um pouco, ele continuou por um tempo na igreja luterana, mas depois de um tempo, sim, ele disse que queria ser convertido. Então foi feito o batismo dele, ele recebeu a sua primeira comunhão. E então os padres começaram ali a trabalhar no exorcismo de Roland Dewey. Ao todo, Roland recebeu 30 sessões de exorcismo, e eram sessões, gente, dificílimas, porque quando começava ali o ritual de exorcismo no garoto, ele se modificava completamente, ele urinava nos padres, ele vomitava nos padres, ele falava muita obscenidade, muito palavrão, se agitava a ponto de que tinham que amarrar o Roland, para que ele não machucasse os padres. E sim, teve padre que saiu machucado dessas sessões de exorcismos. E o menino ficava extremamente agitado e todos viam que quadros se mexiam, principalmente objetos religiosos, Ele, como eu já disse anteriormente, ele não gostava
E a distância mesmo, ele não ia lá e mexia, por exemplo, em objeto religioso. Eles entravam e estava tudo revirado na casa, né, no quarto de Roland. Mas os padres nunca abandonaram o Roland e ficavam ali, se necessário, ficavam a noite inteira exorcizando o Roland. E o Roland foi muito bem tratado, né, nesta época, porque eles nunca deixaram a saúde física dele de lado. Ele sempre esteve muito bem nutrido, muito bem hidratado, foi assistido por médicos, então nada faltava para o Roland. Acontece que um dia o Roland teve sim que ser internado. Ele foi levado para... Eu encontrei em algumas fontes que uns falavam que era uma faculdade, outros falavam que era um hospital. Eu entendi que era tipo um hospital universitário, vamos dizer assim. E o Roland estava lá internado quando ele recebeu a sua 30ª sessão de exorcismo. E quando eu li isso, gente, eu fiquei toda arrepiada, porque foi a última sessão extremamente complicada, extremamente cansativa para os padres. E eram em 3 padres, né, como havia dito, o Bishop, o Bolden, esses 2 eram os mais experientes, e também nós tínhamos o padre Halloran. O padre Halloran, na época, ele era estudante ainda, né? Ele estava ali acompanhando, mas para aprender. E o padre Halloran, ele era muito jovem, então ele conversava muito com o Roland, porque os dois tinham ali idades aproximadas, né? Então ele tentava entender o que estava acontecendo. E nesta noite, os 3, né, estavam ali naquela sessão de exorcismo. Houve um estrondo que parecia uma explosão, um estrondo extremamente alto, que depois eles procuraram, né, para saber se havia acontecido alguma explosão, e não. O que aconteceu era que a entidade estava sendo expulsa do corpo de Roland. E neste momento, Roland disse que quem expulsou foi o arcanjo Miguel. E o Roland, neste momento, ele teve a visão do arcanjo Miguel com a sua espada expulsando o demônio. Então, o arcanjo Miguel disse: eu expulso esse espírito imundo do corpo de Roland. E, gente, eu até me emociono de falar, porque isso, nossa, isso pra mim foi tão assim, é magnífico, né? E, ou seja, né, quem expulsou o demônio foi o arcanjo Miguel. E possivelmente quem terminou ali aquele exorcismo, né, os padres já estavam exaustos, foi o arcanjo Miguel. E após isso, após esse estrondo, o Roland nunca mais teve nenhum sintoma de que estava possuído. A entidade foi embora. Depois o Roland disse quem que era, né, essa entidade que estava ali junto com ele. Eu não vou falar o nome, né? Eu não gosto de falar o nome, mas é uma das entidades aí mais famosas que tem. Se vocês procurarem, vocês vão achar. E, bom, a história foi resolvida. Após isso, se sabe que o Roland, ele se tornou um católico fervoroso. Ele frequentava semanalmente a igreja, ele era participante de todas as atividades. Você sabe também que o Roland, ele, né, quando ele se tornou adulto, ele se casou, ele teve filhos, continuou conversando com os padres, tá? Eles mantinham ali uma relação de amizade, mas a Igreja Católica até hoje não divulgou quem que era o Roland, sua família, ninguém sabe do paradeiro deles. O padre Bolden e o padre Bishop, eles evitavam falar um pouco sobre o assunto, mas se sabe que o padre Bishop, ele mantinha um diário onde ele escrevia dia após dia deste exorcismo. E dizem que ele escrevia de forma detalhada, mas muitas coisas foram se perdendo ao longo dos anos, né? O diário original ninguém sabe onde está. Infelizmente, muitas pessoas começaram a fazer diários falsos do
do Padre Bishop. Então, até hoje nós temos exemplares do diário, mas não se pode falar com certeza se aquilo ali é verdadeiro ou não, porque o diário sofreu diversas manipulações durante os anos, né? E o Padre Bishop, ele já faleceu, então nós não sabemos, né, realmente o que estava naquele diário. O Padre Halloran, ele posteriormente ele deu uma entrevista, ele era estudante, né, mas ele evitou falar, né, um pouco sobre o que de fato acontecia, ele deu uma despistada e o fato é que até hoje nós não sabemos exatamente o que aconteceu. O que nós sabemos eram de pessoas próximas que conversavam, né, que falavam. Alguns padres deram entrevistas, mas logo depois eles se recolhiam. A família de Roland e o próprio Roland não se sabe quem são os filhos dele. E a história, pessoal, real do exorcista é esse. Posteriormente, o William Peter Blatty, ele pegou, né, alguns depoimentos, algumas notícias, ele juntou o que ele conhecia. Ele mesmo disse que ele não entrou em contato com nenhum familiar, ele não entrou em contato com ninguém. Então, de acordo com aquilo, ele foi montando a história e escreveu o livro O Exorcista, que fez um sucesso tremendo, e apenas 2 anos depois, né, saiu o filme O Exorcista. Se eu não me engano, o filme saiu em 1973. Isso, 1973. E foi um sucesso esplêndido. As pessoas iam para o cinema, muitas pessoas passavam mal ali no cinema, né? Tanto é que nas salas de cinema eles deixavam à disposição ambulâncias, porque muitas pessoas achavam as cenas pesadíssimas, e de fato são pesadas. E é isso, gente. Até hoje, né, é uma história extremamente intrigante. Até hoje ela é objeto de estudos, e muitos padres exorcistas usam a história do Roland, né, como um ponto inicial ali de estudo. Cientistas, religiosos ainda estudam esse caso, e eu quis trazer, né, porque eu achei, né, o livro muito, muito bom. Simplesmente eu acho que um dos melhores de terror que eu já li na vida. E o resumo do livro mesmo vai estar lá no Instagram, Fatos e Casos. Se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou postando resenhas. E eu também aviso, né, quando sair vídeo novo aqui. Tentarei trazer mais vídeos aqui para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa pela iluminação, eu vou melhorar isso. Desculpa, eu estou derretendo aqui, ó. Hoje tá um calor terrível aqui, mas eu sei que vocês entendem. E é isso, pessoal. Até a próxima.